Bem, quando me coube o tema relacionado a processo administrativo, especificamente, me pediram para falar um pouco desse novo CARF, enfim, atualidades do CARF, perspectivas futuras do CARF. Mas, fundamentalmente, o que nós vamos estar falando é de processo administrativo. Nesse particular, obviamente que grande parte do que eu gostaria de conversar com vocês é um pouco de objetivo, do que a gente sabe que já está aí, com tantas alterações claras que nós tivemos, mas também um pouco aí de futurologia, né? Então, o que a gente espera desse processo administrativo, quais as repercussões que a chamada Operação Zelotes trouxe para o processo administrativo e esse impacto a partir de agora em termos de litigância relacionada a créditos tributários constituídos por parte da autoridade tributária. Então, o objetivo é esse. Obviamente que grande parte do que eu vou falar são suposições, mas eu acho que a gente consegue efetivamente trazer um quadro razoável do que deve se esperar em termos de CARF no futuro. Bem, colocada essa primeira ideia do escopo do trabalho, acho que tem que se falar também uma segunda coisa muito importante quando você vai falar de CARF. Passado aí 6 meses da operação da Polícia Federal, onde se identificou eventuais práticas ilícitas dentro do órgão, eu acho que depois de 6 meses, obviamente que a gente ainda está no caminho de apuração de coisas efetivas, grandes absurdos que se disseram em termos midiáticos e etc., isso de uma certa forma as pessoas já conseguem separar um pouco o joio do trigo. Em algum momento, creio que já chega esse momento, nós vamos ter uma coisa mais clara, uma concretude de tudo que se falou de absurdos inicialmente, quando em março é deflagrada essa operação. Qual a razão disso? Qual a razão evidente disso? É que justamente com essa nova visão nós vamos poder analisar os males, aquilo que efetivamente é concreto, mas principalmente aquilo que se fez de forma precipitada, até às vezes em alteração de regimento e procedimentos que nós tivemos, que com a devida vênia, desde já eu falo, maculam muito aquilo que nós vamos ver em termos de processo administrativo junto ao órgão. Primeira coisa importante que eu acho que deve se falar é o seguinte: o antigo CARF, como também nós tínhamos vários outros tribunais administrativos, era um modelo que, na sua essência, apresentava conflito de interesses. Ou seja, quando eu falo de um tribunal administrativo paritário, e no caso nós temos o CARF desde 30, e tribunais administrativos como o Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, desde também dessa década, necessariamente quando você tem um sistema paritário de análise de litígio administrativo, ele tem conflito de interesse. Se é o melhor modelo ou não é o melhor modelo é uma outra questão. E onde que a gente vê esse conflito de interesses? Por exemplo, com relação a conselheiros do fisco, primeiro, são servidores públicos, são remunerados. Muitos dos conselheiros que hoje julgam ou julgavam no CARF eram auditores fiscais que autuaram algumas das próprias empresas ou autuaram temas que eles já tinham uma ideia pré-concebida. Muitas das pessoas que pertencem ao CARF antigo e atual na área dos conselheiros do fisco são pessoas que estavam na cúpula da Receita e, portanto, pessoas que tinham a autoridade para efetivamente exercer o lançamento pré-tributário. E do lado do contribuinte, quais eram os conflitos de interesses? Primeiro, eram advogados que poderiam advogar nos seus escritórios nos mesmos temas que eles iam julgar. Então é natural que, se esse conselheiro no seu escritório defendia uma decadência de 5 anos no ICMS, provavelmente ele decidiria na área federal que a decadência é de 5 anos. Ou seja, o conflito de interesses, no modelo paritário, da forma que nós tínhamos desde 30, era a essência da discussão. Nós não conseguimos fugir disso.
Outro tema claro também, né? A gratuidade poderia gerar, obviamente, coisas pejorativas que se disse aí por parte do Ministério Público, absurdos que se disseram por parte do Ministério Público. Só uma coisa absolutamente caricata, né? Nós chegamos a ouvir por parte do Ministério Público que era um absurdo os conselheiros do contribuinte ficarem no mesmo hotel que os advogados ficavam. Para quem advoga em Brasília sabe, e quem advoga e é casado, sabe que o único hotel que dá para frequentar e tem que passar assim na rua aqui, ó, é o Meliá. Mas enfim, maledicências, fofocas, boatos. E vamos deixar isso de lado. Mas a verdade é essa. Há conflito num sistema paritário, há conflito na área do fisco e há conflito de interesses na área dos contribuintes. O que se esperava e se tinha como experiência é que, ainda que fosse paritário, seria a melhor forma de uma análise do processo administrativo. O que aconteceu agora? Agora, tendo em vista toda a operação dos zelotes, toda a balbúrdia criada nesse sentido, o que se decidiu? Fazer uma profilaxia dos conflitos de interesses do lado do contribuinte. A pergunta é o seguinte: será que se fez uma profilaxia dos conflitos de interesses do lado do fisco? Do lado do fisco nada aconteceu. Nós continuamos da mesma forma. Eu pergunto, e aqui com um respeito muito forte pelas pessoas do CARF, pelo seu presidente, enfim, pelos seus conselheiros do fisco. Mas eu pergunto, não há conflito de interesses ser presidente do CARF, o ex-secretário da Receita Federal, que era o responsável por todas as autuações que estão lá sendo julgadas? Não há conflito de interesses que o delegado da Receita Federal, que agora é julgador, julgue os casos que em toda a sua circunscrição foram autuados? Claro que há. E aqui, por favor, eu vou repetir novamente, não tem aqui um lado pessoal, né? A crítica não é pessoal, a crítica é da instituição. Ou seja, o conflito de interesses era natural do lado do fisco e do lado do contribuinte. Agora o que se fez? Uma profilaxia com relação aos contribuintes, com a ajuda da OAB. Então, assim, a OAB, na verdade, ela deu uma coisa extra-petita. Se pediu o impedimento dos conselheiros, ela deu o quê? Incompatibilidade de quem advoga. A questão da gratuidade pela remuneração, enfim. Acho que a primeira coisa muito importante que se deve dizer é o seguinte: o sistema anterior do CARF era, da sua essência, um sistema paritário que havia e era claramente a existência de conflito das duas partes. O que nós tivemos agora? Uma profilaxia do lado dos contribuintes e, claramente, uma não profilaxia do lado do fisco. Portanto, nós temos hoje uma balança totalmente desproporcional nesse julgamento. Então, assim, tendo em vista algo que aconteceu, tendo em vista uma operação que tem sua justificativa, etc., o novo CARF é um CARF diferente. É um CARF, na verdade, os conflitos de interesses permanecem do lado do fisco e quis se retirar todo e qualquer tipo de parcialidade do lado do contribuinte. E essas foram as alterações que se fizeram claramente em termos de mudanças institucionais dentro do órgão. O que nós podemos falar de alterações da nova composição? Aqui só um dado estatístico que eu acho interessante. Foram 57 novos conselheiros que apresentam basicamente essa atuação que vocês veem aí. E além da atuação, a formação dos 57 conselheiros. O que a gente pode extrair desse novo grupo de conselheiros do contribuinte? Pessoas com um perfil acadêmico, que é bom. Pessoas que têm uma capacitação muito importante. Porém, o que algumas pessoas criticam de forma equivocada é a jovialidade ou a senioridade de algumas pessoas. Pouco importa. Né? Como vocês veem, 4 pessoas do Poder Judiciário hoje vão compor o novo CARF, sendo uma ex-juíza federal e
4 ex-desembargadores. A pergunta que se deve ter não é se ele é jovem, porque nós temos muitos alunos, por exemplo, da São Francisco, que é nossos orientantes, algumas pessoas de Minas Gerais, orientantes aqui, os professores de Minas. A questão não é se o conselheiro é jovem ou ele é velho. A questão que deve se perguntar é o seguinte: ele entende da matéria tributária? É um desembargador que só julgou o ICMS e não sabe o que é lucro real? É um desembargador que, perguntou, não sabe nem sequer a legislação de PIS/COFINS? E aqui no lado pessoal, pouco importa se tem 25 anos e saiu da cadeira de doutorando da São Francisco ou da FMG, ou se saiu de um Tribunal Superior do Trabalho, como é o exemplo. A questão não é essa. A questão é justamente ele entende de matéria tributária. Eu me arrepio quando eu chegava no conselho e vejo alguns amigos aqui que no corredor, um conselheiro novo, e aí, como está o conselho? Eu falei assim: ótimo, isso aqui é uma escola, estou aprendendo muito, eu arrepiava. De como, cara pálida, você está aprendendo com o meu álbum de R$1 bilhão? Essa é a questão. Se eu fizer uma enquete aqui, com certeza 90% das pessoas vão dizer onde se julgava melhor, no CARF ou no judiciário, matéria tributária. A grande maioria vai dizer no CARF, porque as pessoas eram pessoas mais afeitas à matéria, pessoas muito especializadas com a matéria. Portanto, se eu fizer uma enquete, a grande maioria vai dizer lá se decidia de forma mais adequada, mais correta. Então, a pergunta hoje do processo administrativo é essa. E aqui não tem nenhum caráter pessoal dessas pessoas, e muito menos das que já estão lá. Ou seja, nós temos conselheiros aptos a entender da matéria com profundidade, para julgar bem matérias dessa espécie. Já imaginando que nós vamos ter aí o quê? Um desbalanceamento de conflitos. Na medida em que se fez uma profilaxia do lado do contribuinte, com absurdos que se disseram, mas não se fez do fisco. O que mais? Quantidades de processos. Infelizmente aqui não é pequeno, vou colocar essa aqui. Hoje no CARF, nós temos mais processos entrando, não porque ele está suspenso, do que saindo. Ou seja, existem mais autos de infração do que processos julgados. A estimativa de autuação para 2015 no Brasil é de 160 bilhões de reais de autuações. No primeiro semestre este ano, a Receita já autuou 74 bilhões de reais. O ano passado nós tivemos perto de 150, 2013 190, 2012 120, 2011 116 bilhões de reais. Um estoque parado lá de perto de 600 bilhões de reais. E veja que interessante, nós temos mais de 350 casos acima de R$1 bilhão. Um contencioso hoje extremamente grande. Qual é a perspectiva? A perspectiva é que, ainda que se tente toda uma meritocracia na escolha de conselheiros, metade do CARF vai chegar de uma forma nova e vai ter que se adaptar a essa realidade. A realidade não é muito parecida. Veja, para se julgar no caso do CARF, os conselheiros recebiam em média de 10 a 15 processos por mês. Casos que têm mais de 1.000, 2.000 páginas, matérias complexas. No CARF, questão de decadência, questão de nulidade, já eram coisas absolutamente deixadas de lado. Julgar 15 casos de alta complexidade, sofisticação, né, no mês, em 30 dias, é quase impossível. E ainda mais com as restrições que foram feitas no regimento em termos de pedido de vista, etc. Um exemplo, que é o ágio, tanto falado, tanto dito. O ágio representa um grupo dos 600 bilhões, algo em torno de 100 bilhões de reais de autuações sendo julgadas no CARF. Basicamente dividida nessas três espécies: ágio de privatização, ágio interno e ágio privado. Mais ou menos essa enquete. Ágio de privatização, 14 casos, 11 favoráveis, 3 desfavoráveis. Ágio interno, 76 casos, 19 favoráveis,
57 desfavoráveis, e Ágios Privados, 36 favoráveis e 33 desfavoráveis. Ou seja, uma jurisprudência ainda muito recente. Alguns melhor, outros pior. Esse é um exemplo. Nós temos outros temas, como transfer price, incorporação de ações, e tantos outros temas que lucros no exterior. Ou seja, esse ambiente do processo administrativo brasileiro é extremamente relevante. Eu arrepio também quando eu escuto agora algumas pessoas dizendo o seguinte: não, parece que o CARF vai colocar como primeiro caso julgado os casos de maior valor. Ou seja, esses novatos que vão ter que se adaptar ao CARF vão julgar os casos de 10 bilhões, 20 bilhões, 15 bilhões? Ou se deveria dar, na verdade, um tempo para que se julgasse os casos, talvez, de menor representatividade? De duas uma, né? Cheguei a ouvir o ministro Levi dizendo que ele ia, na verdade, ia resolver o problema do ajuste fiscal com 41 milhões que ia sair do CARF. Isso saiu da imprensa, no dia da inauguração formal do CARF. Ele foi avisado que tinha 41 bilhões para efetivamente começar a cobrar. Ou seja, há que se separar a impessoalidade, aqui uma crítica pessoal. Mas quando eu digo, não dá para ter o CARF sendo o seu presidente o secretário da Receita Federal. Não dá para ter o seu conselheiro do CARF sendo o delegado da Receita Federal e que autuou todos os autos de infração que vão ser julgados. De duas uma, ou deixa o conflito nas duas pernas, ou tira o conflito das duas pernas. Por que não se permitiu só conselheiros que atuavam na delegacia de julgamento, que subissem para o CARF, segunda instância? E não é coincidência, mas os últimos 2 presidentes do CARF foram ex-secretários da Receita. Antes deles, nunca aconteceu isso. Eram pessoas que estavam acostumadas com o quê? Com o contencioso administrativo, a judicatura administrativa. Então, essa é uma realidade dura de ser dita, mas se quer realmente fazer uma profilaxia, que se faça no todo, não em parte. Porque realmente nós teremos uma posição muito disforme nesse sentido. Tenho mais 7 minutos. Bem, o que mudou então do CARF? Primeira coisa importante, a composição. De 6 conselheiros, nós vamos ter agora 8, ainda com o voto de divergência. É bom ou é ruim? A maioria entende que é bom, na medida em que eu vou ter mais pessoas que podem interpretar a situação de uma forma diferente. Ou seja, o aumento da composição viabiliza o quê? Uma discussão mais ampla, talvez mais demorada, mas sem dúvida com muito mais técnica, com muito mais profundidade. Algumas coisas também importantes. Como os advogados não podem ser mais conselheiros, fez-se justamente essa nova oitiva de conselheiros e escolha de novos conselheiros. E claramente o que se fez foi uma análise da experiência, mas a grande dúvida é o tempo para se adaptar ao métier de um processo administrativo. Quem já foi conselheiro ou é advogado do CARF sabe que existe toda uma tramitação, um procedimento que precisa tempo para uma adaptação. Justamente para que ele possa julgar um caso específico que exige conceitos de contabilidade, de economia, etc., com cautela. Um mandato de 2 anos, a partir de agora. Tivemos aqui praticamente uma profilaxia toda do lado do contribuinte. Mas nós temos conselheiros que estão lá há 18 anos no fisco. E continuarão os seus mandatos. Não seria mais adequado um processo também de mandatos mais equitativos? Outra coisa importante, né? Eliminação de parentes consanguíneos, tendo em vista todas as questões levantadas pela Operação Zelotes. E aqui é um tema extremamente relevante. E que na palestra da manhã se falou sobre esses efeitos repetitivos, julgamento de processos em bloco.
Nós já tínhamos no CARF anteriormente uma mudança de regimento onde processos repetitivos ou que tenham repercussão geral já tinham que seguir a decisão do Supremo. Agora nós temos três conceitos importantes, que é o conceito de conexão. Por exemplo, eu tenho um caso que foi autuado num ano, mas ele também foi autuado no outro ano, necessariamente eles terão que ajudar. A decorrência, né, e o reflexo, quando eu tenho uma autuação de fins de imposto de renda, mas eu também tenho uma autuação de PIS/COFINS reflexo. Ou seja, tudo isso haverá necessidade do primeiro conselheiro ser eleito como aquele que julgará todos os casos atinentes a esse grupo. O que é muito difícil às vezes, porque infelizmente ainda na administração tributária há aquela prática do seguinte: autua 2011 porque está decaindo, mas eu vou esperar julgar o CARF para depois julgar e autuar os anos subsequentes. Então, de duas uma, ou isso é verdade, a prática da autoridade administrativa fiscalizadora também necessitaria mudar. Importante nisso, três coisas importantes. Antes, os embargos não suscitavam sustentação oral nem os pedidos de diligência. Agora foi assegurado o direito de sustentação. Pedido de retirada de pauta. Tendo em vista a Operação Zelotes, etc., se dizia que o processo ficava muito tempo, que havia eventualmente prática ilícita para retirada de pauta. O que se fez? Eliminou-se o pedido de retirada de pauta justificado e também eliminou-se o pedido de vista de um conselheiro que entenda que não está apto a julgar. Então se instituiu um pedido de vista, a pedida coletiva, ou seja, ainda que o conselheiro não esteja totalmente convicto para o julgamento, pelo regimento, ele não teria muito tempo para julgar. Ou seja, será que celeridade é algo que dá segurança no processo administrativo? Será que quanto mais rápido julgar, na verdade não atribui interesse do ofício do que do contribuinte? Eu quero que o meu caso seja julgado com calma. Eu quero que o meu caso seja julgado com tempo, ainda que ele demore 6 meses. Até porque os casos não são fáceis, não são simples. Outra questão também importante, né? A questão dos chamados processos paradigmas, ou não chamados os chamados repetitivos. Então vamos dar um exemplo. No CARF se julga muito a questão da transfer pricing, se aplica o PLR, não se aplica o PLR, e a aplicação lá de uma instrução normativa. É uma matéria de direito, em princípio. O que poderá ser feito agora pelo novo regimento? Se escolhe um caso paradigma, que é aquele caso de repercussão geral, e esse vai ser um caso julgado e que depois vai ser aplicado a todos idênticos. Então, aquilo que nós conversamos na última palestra da manhã, nós estamos aplicando ao caso, com todas as prudências e, ao mesmo tempo, as cautelas. De um caso específico, de um caso não específico, o meu caso tratou disso ou não tratou disso? Escolheu-se um caso ruim, não se escolheu um caso bom. Enfim, aquilo que hoje a gente discute no Judiciário e no Supremo, a estratégia do advogado, ela vai mudar. Agora, foi assegurado o quê? O direito de defesa. Na medida em que você pode, nos outros casos, eu posso sustentar oralmente junto ao cabo. Agora, existem mais de 30 casos de transfer price. Eu vou ter 30 sustentações orais ou vai ser sorteado? Esse é o problema agora que está surgindo do amicus curiae. Às vezes eu tenho lá uma sustentação no Supremo e tem 3 amicus curiae. Aí eu tenho 3 minutos para falar, o outro 3 minutos para falar, o outro 3 minutos para falar. Nós estamos transportando essa ineficiência para o julgamento do processo administrativo. Bem, o que o astrólogo diz? Porque o Quiroga tem um astrólogo, eu sempre faço essa piada aqui, de antever o futuro. Eu acho que toda a pressão psicológica hoje existente no julgador, todas essas ineficiências, esse balanço diferente que nós temos claramente agora no CARF, vai gerar com que os índices de julgamento favoráveis aos contribuintes tenham tendência a zero. O Fisco já publicou uma estatística dele,
que está no site da Receita, quem quiser entrar em arrecadação, chamado Estudos Abertos, Estudos Fiscais. 96% dos casos do CARF, em termos de número de processos, são julgados favoravelmente ao fisco. 96%. Em termos de valor, 77%, 100% de todos os casos do CARF são julgados favoravelmente ao fisco. Claramente, nós vamos ter um incremento de decisões desfavoráveis aos contribuintes, por várias circunstâncias, desde circunstâncias psicológicas ou de receio. Veja, hoje o julgador, para julgar favoravelmente ao contribuinte o auto de infração grande, vai pensar o quê? Será que o Ministério Público não vai entrar com ação contra o conselheiro? Será que a imprensa não vai dizer que ele frequenta o mesmo hotel do advogado que está na causa? Será que ele vai ter coragem de baixar o laudo de R$1 bilhão e achar que não vai se dizer nada? Depois de tudo que se fez? Tirando aí o certo, colocando o errado. Eu não vejo dessa forma. Fora as questões objetivas, onde na verdade a balança mudou. Hoje nós temos um CARF desbalanceado. E outras coisas. Hoje nós temos conselheiros, eventualmente do fisco, que eu não sei se a meritocracia é realmente aquilo que deveria ser visto. Ou se na verdade eram eventualmente posições de interesse com uma pessoa que eventualmente tem 3 ou 4 anos para aposentar dentro do fisco, que não quer voltar para a fiscalização. Será que o critério de meritocracia junto aos conselheiros do contribuinte é o mesmo de meritocracia junto aos conselheiros do fisco? É uma questão para se perguntar. Qual a consequência? A consequência é que nós vamos ter no Poder Judiciário, e aí eu deixo depois para os meus amigos, que na minha visão, hoje, não existe instrumento processual no direito brasileiro que permita ao contribuinte, com autos de infração que irá perder no CARF e vai para o judiciário, ele possa sequer embargar a execução. 99% dos casos, a jurisprudência dominante dos tribunais é não concessão de penhora de bens para suspender a execução. Fianças bancárias só podem ser dadas por prazo indeterminado. Deixa eu dizer a vocês o seguinte: não existe banco no Brasil que consiga dar uma fiança de R$1 bilhão. Quando a Vale do Rio Doce perdeu aquela liminar no Supremo e era 25 bilhões, não existe Basileia, capital da Basileia, para dar uma fiança de R$1 bilhão para uma empresa. Não tem banco que possa dizer o seguinte: eu vou dar R$1 bilhão. Ele só dá R$1 bilhão se a empresa colocar R$1 bilhão de colateral no banco. Ou seja, quem perder no CARF e for ao judiciário, não vai ter garantia. Seguro garantia, que está todo mundo felizinho, o seguro garantia é um pedaço que as seguradoras podem ter dentro do seu liability. Não tem margem de seguro garantia para um contencioso de R$600 bilhões. Vamos ser otimistas, que os contribuintes ganhem 50% e que 50% vá para o judiciário. Não existe garantia para se discutir um processo tributário com a atual lei de execuções e o atual Código de Processo Civil. Essa é a minha visão. Claramente, o direito de defesa do contribuinte está absolutamente aniquilado. Ainda mais quando vem o STJ e diz, embargos à execução não suspende. E o que nós temos é a penhora online automática. Ou seja, ninguém vai depositar em juízo porque não tem dinheiro. A jurisprudência não aceita bens e máquinas como bens a penhora. Fiança bancária, os bancos não conseguirão dar se não tiver o colateral do banco. Seguro garantia não tem capital das seguradoras para dar. Como eu vou discutir uma questão fiscal no judiciário? Possível. Eu deixo para os meus amigos tentar continuar agora a parte judicial. Eu ia falar alguma coisinha de projetos legislativos, mas como o meu tempo esgotou, eu vou deixar a transparência para vocês. Obrigado.